Fala meu povo, aqui é a Ana e muito se fala sobre criatividade, sobre rotinas criativas e eu, como qualquer ser humano normal, estava procurando uma rotina criativa ou procurando aprimorar uma rotina que eu já tenho, que eu considero criativa, e aí apareceu esse livro aqui pra mim, O Ato Criativo, Uma Forma de Ser, do Rick Rubin. Rick Rubin, pra quem não conhece, é um produtor estadunidense e a partir desse arcabouço, dessas referências que ele tem, ele escreveu esse livro e sinceramente foi um dos grandes achados e eu aprendi 7 lições com esse livro e eu vou compartilhar com você nesse vídeo. A primeira lição que eu aprendi foi a própria fonte da criatividade. Ele disse que é o seguinte, que os grandes artistas, eles conseguem criar grandes obras porque eles não perdem ou eles não deixam de ter esse olhar infantil para as coisas. E um olhar infantil para as coisas não quer dizer que você vai olhar as coisas de uma forma infantilizada, de não levar a sério as coisas, mas sim que você vai olhar sem ser um olhar viciado de adulto, sem ser aquele olhar crítico, aquele olhar que está sempre procurando um defeito. Uma criança, quando olha alguma coisa, normalmente ela já explora, ela vê as possibilidades, e é isso que o Rick Rubin quer dizer. Quer dizer que você tem que olhar com um olhar cheio de possibilidades, cheio de formas diferentes de ver aquela mesma coisa. Isso sim é um ato criativo e aqui mora a fonte da criatividade. Ou seja, a criatividade é como uma sabedoria externa, não está internamente a nós. Então a gente precisa estimular essa criatividade com as coisas externas, com as coisas que nós consumimos, e aqui está um detalhe que a gente não percebe, que quanto mais a gente consome coisas que não são criativas ou que não estimulam a nossa criatividade, só faz com que a gente atrofie essa nossa capacidade. Porque todos nós somos seres criativos, e isso eu acredito e consigo provar para qualquer pessoa que diz que não é criativa, mas é só mudar a forma como ela olha para o mundo e para si mesma. A segunda lição que eu aprendi com o Rick Rubin foi a importância da presença. E aqui a gente pode pensar que muitas vezes a gente está numa mesa de bar, a gente está em casa com os amigos, e estamos constantemente conectados, porque a gente perdeu a habilidade de ficar sem o celular, de não estar olhando o Instagram, de não estar procurando alguma coisa. Eu tenho uma mania muito estranha e talvez até esquisita mesmo em si, que é estar sempre lendo um texto no celular. Então às vezes é uma notícia, às vezes é só um conteúdo mais voltado para o que eu trabalho, mas mesmo assim eu percebo que eu estou no celular e eu tento me desligar disso. Então quando eu estou com os meus amigos, eu estou assistindo um filme, eu sempre deixo o celular de lado, porque eu preciso daquele momento sem aquele aparelho. E aqui o Rick Rubin diz algo bem interessante. Do mesmo modo, independentemente de estarmos prestando atenção ou não, as informações que buscamos estão por aí. Se prestarmos atenção, vamos entrar mais em sintonia com elas, se não, vamos deixá-la passar. Quando deixamos de percebê-las, elas realmente passam por nós. Amanhã haverá outra oportunidade de prestar atenção, mas nunca é a oportunidade da mesma atenção. Então você estar presente, você observar os detalhes, você se torna uma pessoa, querendo ou não, muito diferente das outras, que não observam detalhes, que não estão mais prestando atenção nas coisas e deixam a vida passar. Então sabe quando você vai olhar na rua, olha uma janela e vê um movimento de pessoas, vê um movimento de carros e você percebe que a sua vida existe, que você existe e que isso te dá diversos insights? Um exemplo disso foi o seguinte, uma vez quando eu ainda fazia faculdade, eu estava voltando da faculdade, o ônibus estava muito lotado. E estava num ambiente super desagradável, todo mundo cansado. Eu estava exausta de passar o dia na faculdade, mas pelo menos estava indo para casa e era uma sexta-feira. E aí eu pensei, cara, isso aqui daria uma crônica, isso é uma crônica. Quase todo mundo já passou por isso e quase todo mundo tem uma história para contar, porque a mente da pessoa tá naquele... Quer dizer, o corpo da pessoa tá naquele ônibus lotado, mas a mente dela tá viajando para outros lugares, e aí você pode escrever, você pode imaginar que tipo de lugar aquela pessoa está, ou quais são os sonhos daquela pessoa, e assim por diante. Tudo isso com uma única observação, quando você passa a estar mais presente. A terceira lição que eu aprendi com o Rick Rubin foi nesse capítulo aqui sobre o vaso e o filtro, e nada melhor do que eu ler para vocês aqui rapidamente. Cada um de nós contém um recipiente. Ele se enche de dados constantemente. Ele guarda a soma total dos nossos pensamentos, sentimentos, sonhos e experiências no mundo. Vamos chamá-lo de vaso.
As informações não entram diretamente no vaso como a chuva que enche um barril. Na verdade, elas são filtradas de forma exclusiva para cada um de nós e é o que ele vai chamar de filtro. Cada um de nós tem um método de reduzir a fonte. O espaço da nossa memória é limitado, então a gente precisa ter esse filtro para poder alimentar com as coisas que realmente importam. E a nossa mente não tem o poder de processar todas as informações que nos cercam. E em seguida ele vai dizer o seguinte: pode-se pensar no ato criativo como a soma do conteúdo do nosso vaso como material potencial, a seleção dos elementos que parecem úteis ou significativos no momento e a representação dele. Então o vaso e o filtro é como a gente vive a nossa vida, é como a gente filtra nossas experiências. Se o nosso filtro está filtrando as experiências ruins, as experiências que só são péssimas para a nossa memória, a gente não vai conseguir produzir exatamente a melhor coisa do mundo. No entanto, se a gente pega uma experiência ruim, a gente absorve, lógico que a gente tem que sofrer o que precisa ser sofrido, mas ressignificar e entender o que a gente aprendeu com ela, isso sim traz um insight criativo. Tá? E aí as experiências boas a gente não precisa nem falar, né? São todas boas, então elas vão popular a nossa experiência, o nosso imaginário com coisas boas. Então o vaso e o filtro, eu gosto bastante dessa metáfora porque faz com que a gente se torne senhor da nossa própria memória. Então a gente está vivendo agora, eu estou gravando esse vídeo para você, eu estou lendo esses livros, eu li esse livro do Rick Rubin, e o que eu estou fazendo com isso? Quais são os tipos de sentimentos, experiências e sensações que esse livro me fez passar? Tudo isso passou por um filtro que eu decidi que seriam 7 lições, as quais eu estou compartilhando aqui com você. Então é importante você também fazer esse movimento para não só você conseguir extrair o conhecimento, mas também para você pensar sobre quais são as sensações que as coisas que você está fazendo te causam. A quarta lição é sobre paciência e atenção, e a paciência aqui é a paciência de entender o processo de aprendizado. Antigamente, ter paciência era quase que um requisito básico das coisas, e hoje em dia, com a era dos vídeos rápidos, dos 30 segundos, o vídeo não pode ter mais de 1 minuto, ninguém assiste, ninguém lê mais, o que é uma mentira, até porque você está vendo esse vídeo, você já leu os meus textos, você já me acompanha aqui, sabe que o conteúdo ele não está nem aí se é curto, se é longo, o importante é passar uma informação que seja relevante para você. Então existem pessoas que consomem esse conteúdo, então se você é produtor de conteúdo e você gosta de fazer vídeos longos, você apenas tem que continuar fazendo, porque você vai encontrar o seu público, um público que é altamente engajado e que quer uma informação valiosa numa era de vídeos rápidos. Então essa paciência de você entender o processo e de você não ser essa pessoa de que não aguenta ler um texto grande, de que você não aguenta assistir uma série sem pegar o celular, e isso está intrinsecamente ligado com a nossa atenção. A gente está extremamente desatento porque as coisas estão rápidas demais e a gente não precisa prestar tanta atenção, já que, sei lá, tem um resumo de ou alguém vai fazer um resumo, ou alguém faz um resumo aí e tudo mais. Às vezes eu vejo que uma pessoa está lendo uma legenda de Instagram e só porque a legenda de Instagram é grande, e entre muitas aspas, ela disse que a pessoa fez uma redação do Enem. E eu fico imaginando, se a gente colocar essa mesma legenda no Instagram, num Word, não dá nem, sei lá, 5 linhas. Então é impressionante a incapacidade das pessoas de ter atenção e paciência, duas coisas que são extremamente importantes para nós sermos criativos, porque nós precisamos prestar atenção nos detalhes e ter paciência para que aquela obra ela respire, ela mature, e aí sim a gente veja um resultado que vai refletir todo o nosso esforço. A quinta lição que eu aprendi foi a mente do iniciante. Essa é a mente do iniciante nos estados mais difíceis para o artista, porque envolve abandonar o que a experiência nos ensinou. A mente do iniciante parte de um lugar puro e infantil de não saber. Vive um momento com o mínimo possível de crenças fixas, vê as coisas como são apresentadas, entra em sintonia com o que a vida dá no momento, não o que pensamos que vai dar certo, e toma decisões dessa maneira. Quaisquer ideias preconcebidas, convenções aceitas limitam o que é possível. E aqui é muito interessante porque ter a mente do iniciante é quebrar as convenções, é ver a coisa de outro modo. E a gente pode pensar, poxa Ana, mas várias pessoas vieram antes de nós e trouxeram ensinamentos, trouxeram formas de ver que facilitam a nossa vida agora. E sim, de fato é isso. Mas o que eu quero dizer é que você precisa olhar, eu preciso olhar,
as coisas de uma forma de uma mente de iniciante, porque a partir dessa mente do iniciante é que a gente vai ter outras possibilidades de enxergar a mesma coisa. Então, se eu olho para de repente um livro e enxergo uma forma de conhecimento, outras pessoas podem enxergar uma forma de poder, uma forma de submissão. Então, tudo isso é uma visão em que você olha para um objeto, olha para uma ideia de uma forma iniciante. Então, se desprender das convenções, arriscar, são formas de você se diferenciar, são formas de você pensar diferente. E aí surge sim o ato criativo, surge a criatividade. Não estou falando para a gente inventar nova roda, da gente inventar nova lâmpada, mas sim de olhar para aquela ideia com uma nova forma. Olha, a gente já existiam as lâmpadas, mas não existiam as lâmpadas de Natal. Já existiam as lâmpadas, mas não existia a lâmpada LED. Então, a mesma ideia apresentada de outras formas, e assim a gente vai construindo e vendo e inventando as coisas também. O sexto ponto é ser intencional. Quando a gente vai produzir um conteúdo, quando a gente vai escrever algo, quando a gente, sei lá, de repente vai postar uma foto, se pergunte, por que eu estou fazendo isso? Qual é o meu objetivo? E por mais que seja uma foto de um prato de comida seu, só se pergunte se você está postando porque você quer compartilhar um momento seu ou porque você quer mostrar para aquela pessoa que você estava naquele determinado restaurante. Isso vai dizer exatamente em que ponto que você está e como que você pode melhorar isso, caso você queira só mostrar para alguém que você está em determinado lugar. Então, ser intencional no nosso conteúdo sou eu compartilhar 7 dicas com você com a intenção de que você entenda que você é uma pessoa criativa, que você consegue criar coisas criativas e que principalmente existe criatividade no nosso mundo afora, há muito além das telas. É isso que eu quero passar para você nesse vídeo, eu espero que eu esteja passando, né? Então, ser intencional é você se perguntar como e por que fazer determinada coisa. Isso é muito importante, até mesmo para você passar a sua mensagem e chegar a mais pessoas. E a sétima lição foi uma das mais importantes para mim, e eu acho que fecha com chave de ouro todas essas outras 6 lições que eu acabei de falar, é que nessa era de julgamento nós precisamos nos desapegar do julgamento, nos desapegar do que o outro vai pensar de nós, e acaba que a gente deixa de postar um conteúdo, deixa de falar determinada coisa por medo de que alguém vai interpretar de uma forma errada ou de que alguém vai falar merda pra você só porque você tem determinada opinião. Então isso é muito importante, porque esse tipo de sensação de medo do julgamento acaba com a criatividade. Eu já tive muito medo de julgamento quando eu postei meus vídeos aqui, até porque em outras situações já tiveram comentários, enfim, que não vale nem a pena falar nada aqui, mas acabou que esse medo do julgamento eu tive que enfrentá-lo e entender que só estava fazendo mal para mim, não tinha nenhum tipo de benefício no sentido de podar minha comunicação nem nada, era simplesmente uma forma de podar a minha criatividade. E quando eu consegui me livrar desse medo de julgamento, e quando eu consegui me livrar desse medo do julgamento, eu comecei a postar meus vídeos aqui e comecei a ter retornos maravilhosos de pessoas que gostaram do vídeo, de pessoas que estão comentando. Então, nesse momento, nessa era do julgamento, dessa era de que todo mundo tem opinião sobre tudo, você precisa se blindar. E como é que você vai fazer isso? Você vai simplesmente se desapegar do resultado e da forma como essa obra vai ser recebida e focar toda a sua energia em produzir o melhor conteúdo, produzir o melhor texto, a melhor foto, o melhor, sei lá, livro que você puder. E é isso. Como ela vai ser recebida, aí já são outros 500, e você vai pensar nisso depois, a partir de quanto você já colocou essa obra no mundo. Entende? E essas foram as 7 lições que eu aprendi com o ato criativo do Rick Rubin. Mesmo se você não for trabalhar com criatividade, não for criador de conteúdo, esse livro vale muito a pena para você entender mais uma vez que você é uma pessoa criativa. E se você gosta de falar sobre livros, confere o primeiro link aqui na descrição em que eu falo sobre o meu clube de leitura, o Clube Leituras em Série. A cada temporada a gente vai falar sobre um tema diferente e uma das temporadas será sobre criatividade. A temporada atual a gente está falando sobre distopias e como as distopias antecipam os nossos problemas e com sorte também vai nos ajudar a resolvê-los. Então, se você quiser saber mais sobre o clube, clica aqui no primeiro link na descrição, porque eu tenho certeza que você vai gostar de participar de um clube de leitura com pessoas altamente engajadas e com o único objetivo de ser mais inteligente através dos livros. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like e eu te vejo no próximo vídeo.